Apocalipse 3, versículo 5. Diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém? Amém. Vamos ler mais uma vez? Quem pode ler? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua santa e poderosa palavra. Espírito Santo, eu estou aqui como um mensageiro, como um pregador da tua palavra. Mas é o Senhor que se encarrega de levar para o coração, de levar para dentro de cada um de nós essa palavra, a poderosa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho poder nenhum, meu Deus, de convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, mas o Senhor sim. Espírito Santo, faz, meu Deus, o que tem que ser feito nessa noite. Fala conosco, para que nós possamos sair daqui com essa palavra no nosso coração. Assim como essa igreja, meu Deus, de Sardes, foi orientada pelo teu Espírito, pelo próprio Cristo, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, meu Deus, nos abençoe de uma maneira especial, meu Pai, para que nós não venhamos esfriar como essa igreja em Sardes se manteve fria, distante do Senhor, mas que nós possamos, meu Deus, continuar com as nossas lâmpadas acesas, aguardando a tua vinda para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. O nosso tema aqui, irmãos, é vestidos de vestiduras brancas. Amém? Irmãos, nós já pregamos aqui sobre essas cartas. Pastor Marcos pregou, eu preguei, mas eu não vou me adentrar muito sobre a história de Sardes, dessa igreja, a primeira das 7 igrejas da Ásia. Mas eu quero me deter no versículo 5 e dizer que Cristo disse para essa igreja: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Amém? O mesmo aqui, irmãos, será vestido de roupas brancas. Olha o que é que Cristo está dizendo para essa igreja. Olha o que é que o Senhor está dizendo para nós, irmãos. Hoje nós sabemos que nós, irmão Carlos, nós estamos vivendo, pastor Marcos, numa contramão muito grande desse mundo aí fora. Nós estamos vivendo, irmã Cláudia, na contramão daí de fora. E nós só vemos isso no nosso dia a dia lá fora. Que as pessoas que se aproximam da gente, as pessoas não querem mais saber de igreja, não querem saber de Jesus, não querem saber de culto, não querem saber de palavra, não querem saber mais de nada, irmãos. Por mais que nós estamos dentro de uma congregação, congregando como igreja do Senhor, as pessoas à nossa volta não querem, irmãos. Infelizmente não querem. O mesmo será vestido de roupas brancas. Quem quer que seja que derrota o pecado e as tentações desse mundo, será admitido nessa recompensa gloriosa. A recompensa é essa que Jesus está dizendo. O que vencer será vestido de roupas brancas. Irmãos, é uma luta, e nós temos que lutar para ir para o céu. Lutar de verdade, irmã Ivone, irmã Eliana. Porque o mundo aí fora não quer mais saber. Olha aí quantas cadeiras tem dia de ceia. As pessoas poderiam se esforçar mais para estar. Culto de ceia virou, sabe? Virou qualquer culto. As
pessoas não têm interesse mais. As pessoas não têm mais amor de congregar, da palavra, sabe? A pessoa perdeu, irmãos, mas o mesmo será vestido de roupas brancas. Quem quer que seja, irmãos, que derrotar o pecado, derrotar as tentações deste mundo que vivemos, será admitido nessa promessa que Jesus faz para nós nessa noite. Essa promessa que um dia estaremos com vestes brancas, resplandecente, igreja, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é para poucos. Infelizmente, uma geração que está chegando que não sabe quem é Jesus, que não vai saber quem é Cristo. Vai chegar um momento que os teus netos vai perguntar para você: quem é Jesus, vô? Quem é Jesus, vó? Porque os pais não estão nem aí para trazer os filhos para a igreja. Os pais não vêm e não se preocupam com a educação e vida espiritual dos seus filhos. Vai chegar um momento, irmãos, que vai só ser história, porque eles não sabem quem é. E não apagarei o seu nome do livro da vida. Ainda aqui no versículo 5. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. A expressão não riscarei significa que os nomes serão encontrados lá. O nosso nome, irmão Hélio, será encontrado lá, pastor Marcos. O nosso nome será encontrado nestes livros, irmão Chiles. Quando nós chegar na presença do Senhor, o nosso nome estará lá. O nosso nome não será riscado, porque nós estamos passando um processo aqui na terra, onde muitos estão abandonando, muitos não querem mais, muitos estão esfriando na fé, mas nós estamos resistindo a tudo e a todos. Nós estamos resistindo. O nosso nome estará lá, estará escrito lá. Então, irmãos, nós precisamos, irmão Carlos, se atentar para isso e não deixar que o nosso nome seja riscado do livro da vida. Muitos, infelizmente, o nome está sendo riscado. Todos os dias tem nome sendo riscado, sendo apagado. E eu estava conversando com o irmão Nelson agora há pouco. As pessoas afastadas do Evangelho, irmãos, são as mais perigosas. De você conversar com eles, porque eles têm argumento para tudo. Eu não preciso ir na igreja porque eu não faço nada de errado. Eu não preciso estar lá porque isso e aquilo. Eu não faço nada. Um lugar que é feito por mão de homem. É o que dizem. Sim, é feito por mão de homem. Deus não habita aqui, mas Deus habita aqui. E este lugar realmente foi feito por homem. Mas é aqui que a igreja dele se junta. É aqui que a congregação se reúne. É aqui que os santos chegam para adorar, para comunhar, para comungar, para estar junto, para se abraçar, para olhar para o irmão. Que bom, meu irmão, que mais uma semana nós estamos juntos aqui para cultuar a Deus. É isso. É isso. Este lugar não é santo, santos somos nós. Esse lugar é feito por homem, sim. Mas é o lugar onde nós estamos nos abrigando pelo menos 2 vezes por semana. É onde nós nos juntamos, nos reunimos como a igreja de Jesus Cristo. Isso não é igreja, igreja somos nós. Mas eles não têm esse entendimento. Tem uma desculpa para tudo. Tem uma conversa para tudo. Vai falar de um versículo, ele fala 2, 3 para você. Mas a vida na miséria. A vida em derrota. A vida cada vez mais distante de Deus. Então é isso.
que nós precisamos, irmãos. É luta, irmão, quando você tem pessoas desviadas dentro da sua casa, no meio da sua família. E quando você vai orientar, a pessoa não aceita. Acha que é o dono da verdade. Se decepcionou com a pessoa, acha que todo mundo é igual àquela pessoa. Se decepcionou com a igreja, acha que todos são iguais. Não, irmãos. Nós precisamos dar oportunidade para nós mesmos. Nós precisamos dessa oportunidade, dessa comunhão uns com os outros. Mas vou confessar o meu nome, ainda no versículo 5. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos, dos seus anjos. Reconhecerei que ele é meu seguidor, um verdadeiro discípulo, um membro do corpo de Cristo. Quando ele diz essa expressão aqui, igreja, olha, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso quer dizer o quê? Jesus está dizendo, confessarei o nome de cada um de vocês diante do meu Pai e diante dos anjos. Naquele grande dia, a Bíblia diz o quê? Que Jesus virá nas nuvens com quem? Com seus anjos. É nesse momento que ele vai dizer para os anjos, olha, o Nelson sobe, o Carlos sobe, o Hélio sobe, Shirley vem, Edileuza vem, Ivone vem, Cláudia vem, Marilene vem, Marcos vem, Eliana vem, John vem, Vanderlei vem. Ele está confessando diante de Deus, Pai, aqui está aquele fiel que passou na terra por lutas, por provações, por humilhações. Anjos, toque as trombetas. Eu vou confessar diante do meu Pai e diante de vocês, cada um que está subindo, que são meus discípulos, que foram discípulos e que está vindo para o reino celestial. Olha que maravilha, irmãos. Veja comigo Mateus 10. Quem pode abrir? Mateus 10. Versículo 32. Lê rapidamente. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Pois é. É reconhecer que ele é Jesus dizendo, eu reconheço que ele é meu seguidor, um verdadeiro discípulo, um membro do meu corpo. É Jesus dizendo isso para o Pai dele. É Jesus dizendo isso para os anjos. É Jesus dizendo isso no versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? É isso, amada igreja. Está vendo, Edileuza? O que é que Jesus está dizendo aqui em Mateus? A paz, irmãos. Paz, irmão. Versículo 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. É por isso que nós não podemos e nem devemos ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Irmão Alex, tem Bíblia ali, viu? Quer pegar ali, irmão? Pega. Está ali naquele armáriozinho ali. É por isso que nós, igreja, não devemos nos envergonhar. Tá? Do lado de cá, irmão. Nos envergonhar, não tenha medo, não tenha vergonha de dizer que é cristão, de dizer que é crente. Não se esconda dos outros, não se misture com os outros, não se misture nas fofocas, nas rodas dos escarnecedores. Não dê aplauso para Satanás, irmãos. Jesus está dizendo, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Então, irmãos, não entre em rodinha, não entre em fofoca, não entre em contenda, não entre em laço, não entre em bagunça, não entre nessas coisas. Dê exemplo, seja um exemplo, seja taxado como um fanático. Eu prefiro. Claro que nós não somos fanáticos, mas eu prefiro ser taxado dessa maneira do que ser aplaudido
com eles. Então, irmãos, é melhor nós sermos perseguidos do que viver de aplausos pelos demais. Voltando lá em Apocalipse, irmãos. Qual é a condição para um vencedor, irmão? Qual é a condição que nós temos para ser um vencedor? Apocalipse 3, versículo 5, viu que nós estamos? Qual é a condição para ser um vencedor? Porque todos nós queremos ser um vencedor, em todos os sentidos da nossa vida. Você quer ser um vencedor no trabalho? Queremos ser um vencedor dentro da nossa casa? Queremos ser um vencedor naquilo que fazemos? Você quer ser um vencedor nos estudos? Você quer ser uma vencedora em qualquer coisa que você vai fazer? Mas aqui espiritualmente, a condição para um vencedor é ser um servo de Cristo. Porque o servo do Senhor ouve a voz do Espírito Santo. Esta é a condição de um vencedor espiritual. É sermos servos de Jesus. É sermos servos do Senhor. E o servo de Deus, ele ouve a voz do Senhor. É igual, por exemplo, o irmão Carlos lá, tem uns animais lá, na hora que ele chega talvez longe, que dá um grito, tudo já conhece a voz. Se eu chegar lá, eu posso gritar o dia todo. Não conhece a voz. Não é assim? Às vezes, por exemplo, se eu chegar ali na porta, qualquer irmão aqui que chegar naquela porta ali e chamar, por exemplo, se eu passar da rua e falar assim, irmão Carlos, sem vocês olhar, vocês vão saber que é eu. Porque vocês conhecem a minha voz. Assim, irmão, Jesus conhece a voz de cada um de nós, irmão. O Senhor conhece a voz de cada um. É por isso que vale a pena ser fiel. Sabe quando você está chorando nas madrugadas na beira da tua cama, em oração? Sabe quando você do nada se acorda 3 horas da manhã e você não sabe por quê? Eu não costumo acordar à noite. Eu acordo quando ele acorda, que fica batendo, chamando, que fez a necessidade, eu levanto. Mas caso contrário, eu só acordo quando o Espírito Santo chama. E essa madrugada ele me acordou. Acho que umas 3 e pouco da manhã. Eu levantei, dobrei meus joelhos. Fui lá para a sala, dobrei meus joelhos e fui falar com Deus. Porque Ele conhece a minha voz. Ele conhece a sua voz. A nossa voz é inconfundível para Deus. Tá? Então, irmãos, no dia que você perdeu o sono, converse um pouquinho com Deus. Sai da cama, levante, vá para o sofá, vá para a sala, ou até mesmo no quarto, no pé da cama. Procura um lugar e vá conversar com Ele, que Ele quer ouvir tua voz, Ele quer falar com você, Ele quer ouvir a tua voz. É um diálogo que nós temos com Deus. E eu falando com o Pai nessa madrugada, pedindo perdão, e falando, Senhor, eu não quero pedir nada, mas eu quero entender tudo isso que está acontecendo. Eu não me acordei 3 horas da manhã para te pedir uma promoção no trabalho. Eu não acordei 3 horas da manhã para pedir qualquer coisa. Senhor, me orienta, me mostra, me revela, sabe? Às vezes, irmãos, nós precisamos disso. Mas sempre nas nossas orações é aquela oração para pedir. Nós não precisamos pedir, Ele já sabe. Eu até falei assim, Senhor, será que é pecado, Pai? Eu pedi. Será que eu estou pecando? Em vez de eu pedir, porque eu não vou te adorar, porque eu não vou falar com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz que antes de nós pedir, Ele já sabe. Ele já sabe o que nós precisamos. Ele já sabe o que eu preciso. Ele sabe o que nós precisamos.
Então, em vez de nós se acordar 3 horas da manhã, eu vou orar. Mas você vai pedir. Você vai só pedir, só pedir. Às vezes não tem nenhuma palavra de adoração. Às vezes não tem nenhuma palavra de amor. Às vezes não tem nenhuma palavra. Às vezes nós falamos mais para os nossos cônjuges que amamos do que para Deus. Mas às vezes nós despertamos de madrugada, eu vou orar. Mas vai orar para pedir. Senhor, eu quero me aposentar. Senhor, eu quero ser curado. Não que isso seja pecado. Mas em vez de nós pedir isso, por que nós não vamos falar, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ser uma fortaleza diante desse mundo aí fora. Me reveste de toda a tua armadura para me enfrentar os dias maus. Eu quero ser instrumento, meu Deus, lá no meu trabalho. Eu quero ser luz no meio da escuridão. Me ajuda a ser avivado. Me ajuda a andar em novidade de vida. Aí nós nos acordamos 3 horas da manhã. Oh Senhor, cura essa enfermidade. Abre, meu Deus, aquele emprego. Me dá aquela porta de emprego. Me dá não sei o quê. Você está entendendo? Então, é uma rotina que acontece na nossa vida. Aí Deus só falta falar assim para você. Eu já sei que você precisa disso. Eu já sei as tuas necessidades. Eu estou agindo para que isso aconteça. Mas eu quero que você me conheça. Eu quero que você sinta a minha presença. Eu quero habitar dentro de você com autoridade, ousadia, poder, unção e graça. Eu quero te usar lá no trabalho, para que aquelas portas que você pede se abram. É isso, igreja, que nós temos que fazer. É isso que nós temos que ser. Nós não podemos ser fracos espirituais. Nós temos que ser ousados. Está passando uma série muito boa na Record, Paulo Apóstolo. Assista, irmãos. Em vez de assistir outra coisa, assista o Paulo. Nós temos conhecimento bíblico, mas sabe o que está acontecendo ali? E passa muita coisa bíblica, versículos bíblicos. Está lá, irmão, está lá para a gente se alimentar e começar a entender aquilo que nós estamos lendo. A irmã deve estar assistindo. Acabou, pastor. Já acabou. Acabou ontem, né? Pronto, agora vai começar Jó, bom também. Então, irmãos, assistam, irmãos. Paulo foi excelente. Quem não assistiu, perdeu. A irmã Cláudia está assistindo. Bom, né, irmã Cláudia? É bom, irmão, sabe por quê? Porque você lê Atos, a história de Paulo está em Atos. Aí você lê Atos, mas quando você assiste o negócio daquele dali, desperta. Aí você vê o quanto Paulo lutou, o quanto Paulo passou por lutas. Um homem que se dedicou a vida dele a Cristo. Aí você olha assim e fala, poxa vida, como é que um homem desse conseguiu vencer isso? Né? Então, irmãos, é maravilhoso quando você vê essas coisas acontecer. Sardes representa igrejas cristãs que envelheceram na sua fé. Essa igreja de Sardes, irmãos, representa exatamente igrejas e cristãos que envelheceram na fé e que estão envelhecendo na fé. Essa igreja aqui. É 6 versículos. A história de Sardes. Uma igreja que Cristo, ele não aplaudiu 100% para essa igreja. Porque depois, você pode ler os 6 versículos do capítulo 3 de Apocalipse, vai falar dessa primeira igreja, que são 7 igrejas. E essa foi a primeira igreja. Quinta igreja, desculpe, irmã. A quinta igreja de Sardes, olha, tá vendo? Está atento, né? Então, você veja que Sardes, uma igreja que não foi aprovada por Cristo, mas ele elogiou alguns daquela igreja. Ele elogiou. Então, Sardes representa igrejas e cristãos que envelheceram na fé e deixaram morrer seu vigor com o tempo. Quantos estão morrendo?
Quantos estão abandonando a fé? Quantos estão deixando seus dons e vocações e talentos por nada? Quantos estão deixando de congregar a igreja? Quantos já não têm mais vigor de trabalhar na obra do Senhor? Eu sempre falo aqui, nós somos daquele tempo de ter visto muitos irmãos com caixinha de som debaixo de uma árvore, numa esquina, numa praça. Eu lembro quando eu cheguei aqui, nessa cidade, nesse lugar, há 25 anos atrás, aqui nessa esquina, sempre tinha evangelismo. Os irmãos paravam com guitarra, com violão, e cantavam, tocavam. Hoje você não vê mais ninguém fazer isso. Por quê? Estão envelhecendo a sua fé. Irmãos que estão envelhecendo a fé, deixando morrer o seu vigor. Deixando morrer o seu vigor. A alegria de fazer. A alegria de continuar fazendo, evangelizando, pregando, anunciando. Porque, irmãos, se nós não continuarmos fazendo isso, nós não vamos despertar no coração das pessoas. As pessoas não vêm mais. Você vê, nós temos famílias, familiares. Opa, obrigado, irmão. Opa, obrigado, viu? Nós temos familiares que não servem a Cristo. Por mais que nós estamos vindo, por mais que eles estão vendo testemunhos das nossas vidas, por mais, eu sempre falo aqui do irmão Nelson. O irmão Nelson é um exemplo bem recente, que ele mesmo já falou, que era um homem que bebia demais. Bebia mais do que a fábrica que faz a 51. Era, irmão. Está aí atrás de você, irmão. Servindo a Cristo. Servindo a Jesus. Aí, uma família vê a mudança, de ver e falar assim, não, peraí. Se Cristo mudou a vida dele, eu também quero. Mas só olha e não quer mudar de vida. Só olha e acha que... Não, irmãos. Porque o esfriamento no coração e na vida das pessoas. As pessoas, irmãos, infelizmente, não querem mais o evangelho que salva, que cura, que transforma. Infelizmente, irmãos, é por isso que nós temos que continuar orando e pregando na melhor maneira possível. Não insistir. Porque quando você insiste, você se torna chato. Quando você é aquela pessoa insistente, a pessoa até para de ir na sua casa. Até o filho para de falar com você. Meu pai é chato, virou crente, agora está insuportável. Não seja chato não, irmãos. Eu estou falando em oportunidades que dá para conversar. Mas a melhor pregação é a tua vida. É o teu exemplo. É o teu testemunho. Você pode até ganhar ele sem palavra nenhuma, só pela tua vida. Ele vai olhar para você e vai falar assim, poxa vida, realmente Jesus mudou a vida do meu pai. E é isso, irmão, que tem que acontecer na nossa vida. É isso que tem que acontecer no nosso dia a dia. Irmãos, nós temos de fazer por onde os nossos possam olhar para a gente e ver algo diferente em nossas vidas. Essa igreja se acomodou até mesmo com sua prosperidade. Essa igreja, e devemos ser como os poucos remanescentes de Sardes. Olha o versículo 4, quem pode ler o versículo 4 aí? Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Devemos, irmãos, ser como esses poucos que ainda resistiram ao pecado, às lutas, tentações e provas. Poucos. Não é assim que o versículo 4 está dizendo? Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto
são dignas disso. Digna de quê? O versículo 5 diz. Quem leu 5? Nós já lemos. Quem lê? Elas são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira. Escreverei o seu nome no livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Está vendo, irmãos, como vale a pena ainda permanecer dignamente servindo a Cristo? Não contaminando, não manchando suas vestes. Para que no final do versículo 4 diz: andarão vestidas de branco, porquanto são dignas de quê? No 5, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É essa promessa que Cristo tem para nós. Vale a pena, irmãos, ainda ter um remanescente que está lutando para morar no céu. Nós precisamos disso, irmão Francisco. Nós precisamos disso, igreja. Precisamos, irmãos, ainda vencer o pecado. Nós não podemos ser crentes só dentro de 4 paredes, quando nos juntamos aos domingos. Não, irmãos. Hoje tivemos uma comunhão maravilhosa. Eu peço até perdão para o irmão que eu tive que me ausentar cedo. Nós não tivemos tempo de bater aquele papo, conversar. Devido o culto hoje, ceia do Senhor, então foi uma correria. Mas não vai faltar oportunidade para a gente passar a tarde junto, entrar pela noite, orar e cantar e louvar, e tocar um violão, tocar um teclado, louvar o Senhor, em nome de Jesus. Ali foi só uma preliminar, tá? Mas, irmãos, vamos fazer como esses poucos. Eu sempre falo, irmãos, olha, nós somos poucos, mas os poucos que nós somos, vamos andar de vestes brancas. Vamos andar em santidade, em novidade de vida. Eu não almejo, irmão Francisco, uma igreja lotada de gente, não. Eu não almejo, não. Se for tudo santo, amém. Lotada para dar trabalho, irmãos. Não. Eu prefiro ter meia dúzia de pessoas que estão compreendendo o Evangelho, de que ter 100 que não querem compreender, não deixam o Evangelho entrar e dá trabalho para todo mundo. É terrível. Você lembra aquele pai de família que tem 3, 4 filhos? 3 dá trabalho, 1 é uma benção. Não tem assim? Mesma coisa dentro de uma igreja. Será se o pai deserdou 3 e amou 1? Não. A educação que o pai deu foi para os 4. O amor que o pai deu foi para os 4. Mas por que 3 virou a cabeça? Assim é na igreja. O pastor está pregando, está ensinando, está mostrando, você está com a Bíblia aberta, você está vendo o versículo, você está sendo instruído, mas saiu, não desceu. Não quer, irmão. Como é que você não aceita uma palavra que você está lendo? Como é que você não aceita um texto que você está lendo ele junto com a igreja? E a palavra está dizendo, olha o que a palavra está dizendo no versículo 4, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Olha, irmãos, aí o versículo 5 ele diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, ao que vencer. Isso não incomoda a gente? Para ser um vencedor? Ou nós queremos só ser vencedor na nossa vida neste mundo? Não, eu quero ser um vencedor financeiramente. Eu quero andar com um carro de 300 mil. Eu quero ter uma casa de 2 milhões de reais. Eu quero ser um vencedor. Eu vou mostrar para todos que eu posso. Seria bom se nós vencêssemos nessa vida, mas não contaminasse a nossa vestidura.
Eu não estou dizendo que é pecado você almejar coisas boas. Pecado é quando você almeja lá e esquece cá. Isso é pecado. Mas quando você está lá, almejando, dar um conforto para a sua família, dar dignidade para a sua família, mas que você não contaminou as suas vestes, aí, ó, show de bola. Aí você será uma bênção, irmão. Aí você será abençoado. Mas Jesus está dizendo aqui, no versículo 5, o que vencer é só para quem vence, irmãos. Não é para quem quer, é para quem vence. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas é aquele que vence. Vence o quê? O pecado, a heresia, a prostituição, a fornicação, o adultério, a pornografia, a mentira, a fofoca, o escândalo. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome. De maneira nenhuma, irmãos. Jesus está dizendo, de maneira nenhuma. Se você vencer, de maneira nenhuma, você vai ficar sem o seu prêmio. É igual quem corre na São Silvestre. Aquele que chegou em primeiro, segundo, terceiro lugar, de maneira nenhuma ele vai ficar sem a premiação. Está vendo? Só que no reino de Deus, não é o que chega em primeiro, não é o que chega em segundo, você pode chegar no último, mas você chegando com vestes brancas, alguns vai chegar dessa maneira. Qual é a maneira? Por exemplo, aquele que está na frente da batalha, está batalhando, está lutando. Vamos dizer, deixa eu pegar o pastor da igreja, está ali, ensinando, encaminhando, orando pelo rebanho, passando lutas, muitas provas, muito isso e aquilo, as vestes brancas, vai chegar lá, vai ter um galardão. Até maior do que aquele que está só no banco sentado, faz mais nada, está no banco, vai para o céu também. Só que tem um outro galardão para ele. Não quer dizer que aquele que está na frente tem mais privilégio do que aquele, não. O galardão dele vai ser maior, porque é normal. É normal em qualquer segmento, irmão. Você receber um prêmio por aquilo que você faz. Não é? É igual, por exemplo, eu acabei de falar aqui, uma corrida de São Silvestre, ou qualquer modalidade. O primeiro lugar sempre o prêmio é maior. O segundo e o terceiro vem diminuindo. Tá? Vamos dizer que isso seja um galardão. Né? O Senhor é justo. Aquele que ganha mais almas, aquele que está mais em desafios, aquele que pagou muito mais preço. Imagina o galardão de Paulo. Vocês assistiram a série, vocês viram como que ele foi. Um homem que enfrentou lutas, desafios, apanhou, foi apedrejado, tudo isso passou. Mostrou ele viajando, as viagens dele de barco naufragando, ele sendo preso, ele apanhando, mostrou ele conversando com Silas, com Timóteo, mostrou tudo isso nessa série agora. As pessoas que estavam com ele instruindo cada um, escrevendo as cartas. Aí você acha que um homem desse não tem um galardão muito grande? Tem sim. Morreu por amor do Evangelho, morreu servindo a Cristo, e passou na série também que ele repousou até de se casar. Foi, irmã Cláudia? Ele falou, não, eu fiz um propósito com Jesus, eu quero servir a Ele pregando o Evangelho, e fez isso. Então, irmãos, os fiéis que permaneceram fiéis,
esses poucos que estavam em Sardes, irmãos, poucos que permaneceram fiéis. Nós precisamos, irmãos, permanecer fiel. Eu sempre falo, a nossa igreja não é uma igreja pequena, não é uma igrejinha. Nós somos uma igreja igual a qualquer outra igreja. O que muda é o número de pessoas. Mas para Jesus, o que importa é o coração de quem está aqui dentro. Às vezes você vê igrejonas grandes, templos gigantes, mas está como Sardes. Igreja com 1000 pessoas, mas às vezes só tem um pouquinho ali dentro que está servindo ao Senhor. Às vezes você vê prédios luxuosos, cadeiras confortáveis, som de primeiro mundo, tudo. Mas são poucos que estão ainda com as vestimentas brancas. E aí, meu irmão? E aí? Essa é a importância, irmãos, da gente ser uma bênção na casa do Senhor. Ser uma bênção por onde passarmos. Sardes com uma igreja morta, sem dúvida, sem alegria, não faz a diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Uma igreja que nem Sardes é uma igreja que não incomoda o inimigo, mas muitas das vezes agrada a sociedade, agrada o mundo. Uma igreja que não incomoda o inferno, irmão, ela está agradando o inferno. Os púlpitos sendo entregue para qualquer um. Os louvores para qualquer um. Todo mundo que chega toca, todo mundo que chega prega, todo mundo que chega tem a oportunidade. Às vezes você nem conhece a pessoa, irmão Francisco. Nem conhece a vida da pessoa. Ô irmão, chega aqui e dá a palavra. Aí quando o irmão sai, está lá fora. Está no bar bebendo. Não pode, irmão. Isso aqui é lugar sério. Nós temos que ter um direcionamento de Cristo. Eu conheço um pastor aqui na cidade que qualquer pessoa que entrar lá, ele nunca nem viu na vida, já chama para vir dar uma palavra. Errado. Errado. Eu vejo isso aqui como sua casa. O irmão Francisco passou uma pessoa lá na porta da sua casa, o senhor vai botar qualquer um para dentro? Não, irmão. Assim é esse lugar, é a igreja. A pessoa sente, ouça a palavra, veja se o ambiente é agradável a você, veja se a liturgia te agradou, a condução do culto agradou você, para que o pastor possa lhe dar uma oportunidade de uma saudação. Então, irmãos, este lugar aqui tem que ser diferencial. Porque é daqui, irmão, é daqui que parte o alimento para a igreja. Se qualquer pessoa vir aqui, irmão, escandalizar, trazer uma heresia, hoje não, que graças a Deus, eu creio que nós estamos enraizados e compreendemos quando algo está errado. E nós não vamos dar amém para qualquer coisa. Então, irmãos, glória a Deus por isso. É por isso que nós temos que nos aprofundar nas Escrituras e entender que uma igreja morta e sem vida, sem alegria, ela não faz diferença na sociedade e não também incomoda o inimigo. E para incomodar o inimigo, não é a igreja que você vê gritando, pulando, falando em línguas estranhas. Isso não incomoda o inimigo. O que incomoda o inimigo é quando você é bíblico, é quando você tem o Espírito Santo na tua vida, é quando você é cheio de Deus na tua vida. Você, em momento nenhum, quando você pega as cartas de Paulo, você não vê Paulo com essa bagunça toda. Aí tem pessoas, irmãos, é isso que eu acabei de falar. Aí você pega o microfone, dá para uma pessoa, aí a pessoa, para dizer que é cheio de poder, aí começa com aquela rajada de línguas estranhas, como diz, o homem tem poder. Aí eu pergunto, você entendeu alguma coisa? Você entendeu alguma coisa?
Mas muitos acham que é isso. Línguas é alguma coisa como poder? Não, pelo contrário. Eu acho que eu já contei uma história aqui. Há 25 anos atrás, 26 anos atrás, eu era da Universal. E eu fui lá naquela da Santo Amaro, que eu morava lá em Santo Amaro, em São Paulo. Aí o bispo falou assim: quem é que fala em línguas estranhas aqui? 200 pessoas levantou a mão. Vem aqui na frente. Vocês falam em línguas estranhas? São cheios do Espírito Santo, amém. Aí ele fez só assim: o demônio que está enganando essas pessoas aqui, manifesta agora. Meu irmão, só via gente caindo, estribuchado, com a mão para trás, babando, chiando no chão, rebolando. Aí, cadê? É isso, irmão, nós temos que vigiar. Cuidado com esse negócio. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Deus se agrada quando nós abrimos a palavra e nós ministramos a palavra. Tá? Porque falar línguas estranhas eu falo, mas para que eu vou falar? Tem algum intérprete aí para me falar? Para dizer que eu sou espiritual? Para dizer que eu sou melhor do que a irmã Marlex? Para dizer que eu sou melhor do que o irmão Carlos? Não, irmão. Quer falar línguas estranhas? Fala sentadinho ali no teu quarto, ou na tua cadeira mesmo, em oração. Fala aí baixinho, você e Deus, porque só quem vai entender é Ele. Nem você entende. Mas Ele conecta com você. Eu não estou dizendo que é errado você falar. Fala a Bíblia. Né? Então, se quiser falar, irmãos, fale. Mas hoje nós temos algumas interpretações que muitos pentecostais, aonde ele diz que é línguas estranhas, não é língua estranha. Já parou para pensar nisso, irmão? Aonde muitos dizem que é língua estranha, é idioma. E nós, com o decorrer do tempo, nós fomos aprendendo isso. Idiomas. Tá? Isso fica para outro tempo. Irmãos, está aumentando o número de pessoas desigrejadas ou sem compromisso. Por quê? Porque muitos estão esfriando como essa igreja de Sardes esfriou. Muitos esfriou, irmãos, nesse tempo. Muitos esfriaram a sua fé, o seu amor. E hoje o número de desigrejados, o número de pessoas que não têm compromisso mais com o reino de Deus, está cada vez mais aumentando. Demais. Pessoas hoje não têm mais compromisso. A igreja de Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens e uma péssima reputação diante de Cristo. Para os homens ela era boa, mas para Cristo estava reprovada. Porque a Bíblia diz que tinha um pouquinho de pessoas ali que ainda continuavam fiel, que não mancharam suas vestimentas. A igreja tinha falhado em ser sal, luz, através do qual o evangelho brilha para o mundo. E nós não podemos, irmãos, falhar nessa missão de ser sal, de ser luz na escuridão para as pessoas. A igreja não pode falhar, não importa o tamanho dela. Se ela tem 2 pessoas, se ela tem 3, se ela tem 4, ou se ela tem 1000 pessoas. Ela não pode falhar de ser sal e ser luz no mundo. O evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Aonde? Aonde você for. É no teu trabalho, é na escola, é na rua, é em qualquer lugar. E como é que você prega? Com a Bíblia o tempo todo debaixo do braço, correndo na rua? Não. É com a tua vida. É com o teu testemunho. Sardes tinha falhado em ser igreja. Sardes, irmãos, eles falharam em ser igreja. E nós não podemos falhar em sermos igreja, em termos a doutrina de Jesus Cristo, em pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Nós não podemos falhar, irmão Francisco, como igreja do Senhor. Pastor Marcos, irmão Hélio, irmãos, Nelson. Nós não podemos falhar como Sardes falhou. Aonde Jesus vai falar assim: poxa vida, lá em Cosmópolis, na IBC, só tem 2, 3 pessoas que ainda estão com vestes brancas. E os demais contaminaram suas vestes. Não, irmãos, precisamos manter o foco, manter a esperança e não desistir da cruz.
e permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. A igreja precisava ser renovada a cada dia para não deixar morrer o seu amor. Nós não podemos deixar de morrer, irmãos, o amor pelo Evangelho, pela palavra, pela oração, pelo jejum, por busca do Senhor e busca do Espírito Santo todos os dias. Acorde nas madrugadas, mas busque o Senhor de todo o teu coração. Em vez de você pedir, louve ao Senhor, agradeça pelo dia, agradeça por aquele momento, agradeça porque Ele te levantou de madrugada para você orar. Agradeça porque Ele te deu força para você se ajoelhar. Porque não precisa pedir, Ele já sabe. O que Ele quer ver é um coração adorador. Nós temos que ser como Davi. Nós temos que ter a prática da adoração, irmãos. Não só de pedir. Pedir é bom, mas Ele já sabe o que nós precisamos. Ele quer nos fortalecer. Ele quer cuidar da gente lá fora. Ele quer nos livrar do laço do passarinheiro. Ele quer tirar aquela ansiedade, aquele medo, aquele apavoro. Ele quer tirar essa ansiedade, a depressão. Ele quer tirar o medo que está no teu coração. Ele quer ouvir tua voz dizendo palavras de adoração, de amor. Ele quer ouvir a tua voz dizendo: Senhor, eis-me aqui. Ele quer ouvir você dizer assim: Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser instrumento no meio dos meus parentes. Eu quero ser instrumento por onde eu passar. Senhor, eu quero começar o dia de hoje falando do teu amor, me enchendo de esperança e enchendo o coração daquele de esperança. É isso, irmãos, que nós temos que fazer a diferença. Do mesmo modo, cada cristão precisa nutrir sua vida espiritual para não ficar morto espiritualmente. Nós precisamos, irmãos, nutrir a nossa vida com a palavra. Nós precisamos nutrir a nossa vida com as meditações da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, buscar o Senhor todo o tempo através da palavra dele, para que a nossa fé continue renovada, avivada, transformada em nome de Jesus. Para que nós não venhamos ser reprovados por Deus, para nós não sermos reprovados pelo Senhor, irmãos, para que Deus não venha olhar para nós e venha nos reprovar, mas que sejamos aprovados em um mundo difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos na última geração, mas nós não podemos se acovardar, nós não podemos retroceder, nós não podemos parar. Nós temos, irmãos, que continuar. Ainda que você se depare com pessoas que sabem muito da Bíblia, mas a vida dessa pessoa não condiz com o que ele está dizendo. Que a vida dessa pessoa não condiz com a realidade do que ele está vivendo. Às vezes você no teu trabalho, você depara com pessoas que sabem a Bíblia de capa a capa, sabem versículo decorado, mas a vida da pessoa é mais torta do que a curva de Santos. Não adianta nada, irmãos. Jesus não quer intelectual. Jesus não quer que você aprenda a Bíblia de capa a capa, não. Ele quer que você viva ela um pouquinho só. Ele quer que você entenda um pouquinho só dela e pratique um pouquinho e viva um pouquinho. Eu não preciso decorar a Bíblia. Eu preciso saber que o meu nome está escrito lá. Eu preciso ter essa certeza que o meu nome está escrito lá. Se eu vencer, o meu nome estará escrito lá. Amém? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe para a honra e glória do Senhor. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia.